Milionário desmaia no supermercado, mas apenas uma mulher humilde tem coragem de ajudá-lo. Olá, meus queridos seguidores. Hoje trago para vocês uma história emocionante que vai mexer com o coração de todos. Preparem-se para uma jornada de emoções, reviravoltas e um romance que prova que o amor verdadeiro supera qualquer barreira social. Antes de começarmos, deixem nos comentários o seu nome e a cidade ou o país de onde estão assistindo este vídeo. Vamos mergulhar nessa história incrível juntos. Era uma tarde de quinta-feira, como qualquer outra em Genebra, Suíça. O céu, coberto por nuvens densas, prometia uma tempestade iminente. As ruas impecáveis da cidade refletiam a organização e o luxo que atraíam pessoas de todo o mundo. No grande supermercado Délices du Monde, localizado no coração do bairro financeiro, os funcionários se movimentavam com eficiência, enquanto clientes de diferentes nacionalidades faziam suas compras. Raquel Lorenzi, 28 anos, uma brasileira de origem simples, que havia chegado à Suíça há apenas 6 meses, organizava meticulosamente os produtos na seção de laticínios. Seus cabelos castanhos cacheados estavam presos em um coque simples, e o uniforme azul marinho do supermercado contrastava com sua pele morena. Havia algo em seus olhos cor de mel, uma mistura de determinação e gentileza que chamava a atenção. Filha de um pedreiro e uma costureira de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Raquel sempre sonhara em conhecer o mundo. Após economizar por anos trabalhando como enfermeira em um hospital público, conseguiu uma oportunidade de trabalhar como babá em Genebra. Quando a família para quem trabalhava precisou retornar ao Japão, Raquel decidiu ficar na Suíça e encontrou emprego no supermercado enquanto estudava francês e alemão nas horas vagas, determinada a retomar sua carreira na enfermagem em terras europeias. Do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa com vista para o Lago Leman, Nikolai Petrov, 37 anos, desligava uma chamada de videoconferência com expressão cansada. Seu rosto angular, com barba bem aparada, demonstrava sinais de exaustão, apesar do porte imponente de seus 1,90. Os olhos azuis acinzentados, normalmente perspicazes, pareciam distantes, enquanto ele passava a mão pelos cabelos negros que começavam a mostrar fios prateados nas têmporas. Filho de um engenheiro russo e uma violinista francesa, Nikolai havia construído um império no setor de recursos naturais sustentáveis. Sua empresa, a Petrov Resources, era pioneira em técnicas de mineração com baixo impacto ambiental, e seu trabalho havia revolucionado a indústria em mais de 15 países. As revistas econômicas estimavam sua fortuna em bilhões, mas, ironicamente, ele se sentia cada vez mais pobre em conexões genuínas. Após o divórcio traumático 3 anos antes, quando descobriu que sua esposa, Elise, uma socialite francesa, estava com ele apenas por interesse financeiro, Nikolai se fechara em seu trabalho. As únicas pessoas próximas eram sua irmã mais nova, Catarina, que vivia em Moscou, e seu assistente pessoal e amigo de infância, Henri Dubois. Naquela tarde, Nikolai saiu de seu escritório em casa determinado a fazer algo cotidiano. Estava cansado de ter tudo entregue em sua porta, de viver em uma bolha de privilégios. Precisava se conectar com a realidade novamente. Decidiu fazer algo que não fazia há anos: ir pessoalmente ao supermercado. "Você tem certeza disso, senhor?" perguntou Henri com uma sobrancelha arqueada. "Posso pedir para que tragam o que precisar." "Preciso sair deste apartamento, Henri", respondeu Nikolai, vestindo um casaco simples, mas que ainda assim gritava luxo em suas costuras perfeitas. "Estou sufocando aqui dentro. Quero fazer algo normal, como comprar meu próprio pão." Henri assentiu, compreendendo. Nos últimos meses, notara as mudanças no comportamento do patrão e amigo. Nikolai dormia pouco, comia mal e tinha episódios cada vez mais frequentes de tonturas e dores de cabeça. Os médicos haviam alertado sobre os riscos de estresse crônico,
Mas Nikolai ignorava as recomendações. Pelo menos leve o motorista, sugeriu Henri. Não, vou pegar meu próprio carro, disse Nikolai, pegando as chaves do Aston Martin que raramente usava. Não se preocupe, estarei de volta em 1 hora. No supermercado Délices du Monde, Raquel terminava de organizar os queijos quando ouviu um burburinho incomum vindo do corredor de vinhos. Curiosa, espiou discretamente e viu um homem alto, vestido elegantemente, examinando rótulos com expressão concentrada. Algo nele chamou sua atenção. Não era apenas sua aparência impecável, mas um certo deslocamento, como se não soubesse exatamente o que fazia ali. Nikolai pegava uma garrafa de vinho tinto, tentando lembrar qual era a marca preferida de seu pai. Queria enviar um presente para o aniversário do velho, mesmo sabendo que a relação entre eles era complicada. De repente, sentiu uma pontada aguda no peito, seguida por uma tontura que o fez apoiar-se na prateleira. Não agora, pensou tentando respirar fundo. Nos últimos meses, esses episódios haviam se tornado mais frequentes, mas ele os atribuía ao estresse e se recusava a investigar adequadamente. A dor se intensificou e a visão de Nikolai começou a escurecer nas bordas. A garrafa escorregou de suas mãos e o som de vidro quebrando pareceu vir de muito longe. Suas pernas cederam e ele caiu no chão frio do supermercado, semiconsciente, vagamente ciente dos murmúrios ao seu redor. Raquel ouviu o estrondo e, por instinto, correu em direção ao som. Ao virar no corredor, viu o homem elegante desabado no chão, cercado por cacos de vidro e vinho que parecia sangue derramado. Ao contrário dos outros clientes e funcionários que assistiam paralisados ou filmavam com seus celulares, ela agiu imediatamente. "Por favor, deem espaço!" exclamou, ajoelhando-se ao lado do homem. Seus anos de treinamento como enfermeira emergiram automaticamente. Checou o pulso dele, rápido e irregular. A respiração estava superficial e a pele pálida e úmida. "Alguém chamou uma ambulância?" perguntou, olhando para a pequena multidão que se formava. Quando ninguém respondeu, virou-se para um jovem funcionário. "Mathieu, ligue para a emergência agora e traga o kit de primeiros socorros." Ela afrouxou a gravata de Nikolai e o colocou em posição de recuperação, monitorando constantemente seus sinais vitais. Falava com ele em inglês, esperando que entendesse. "Senhor, consegue me ouvir? Meu nome é Raquel, sou enfermeira. Estou aqui para ajudá-lo. A ambulância está a caminho." Nikolai ouvia a voz como se estivesse submerso em água. Era suave, com um sotaque que não conseguia identificar, mas transmitia calma e competência. Tentou falar, mas apenas um murmúrio escapou de seus lábios. "Não se esforce", a voz disse. "Apenas respire comigo, devagar, assim." Ele sentiu uma mão pequena, mas firme, segurando a sua, e isso o ancorou de alguma forma. O mundo continuava girando, mas aquele contato era real e reconfortante. Quando os paramédicos chegaram, Raquel transmitiu rapidamente suas observações em francês fluente, mencionando possível ataque cardíaco ou crise hipertensiva. Enquanto preparavam Nikolai para transporte, ele agarrou a mão de Raquel com surpreendente força. "Não, hospital, não", murmurou com evidente pânico nos olhos. "Senhor, você precisa de atendimento médico", Raquel respondeu gentilmente, mas com firmeza. "Clínica privada." "Henri", ele conseguiu dizer antes de perder a consciência novamente. Um dos paramédicos encontrou o celular de Nikolai e, após alguns minutos tentando desbloqueá-lo com a digital do homem inconsciente, conseguiu ligar para o contato chamado Henri. A conversa foi rápida e o paramédico se virou para Raquel. "Aparentemente, este é Nikolai Petrov, o empresário. Seu assistente está enviando um médico particular e transporte para uma clínica privada." O nome imediatamente acendeu um alerta na memória de Raquel. Nikolai Petrov era frequentemente mencionado em notícias econômicas e revistas de negócios. Ela não acompanhava muito o mundo empresarial,
mas era impossível não reconhecer o nome de um dos homens mais ricos e influentes da Europa. Em minutos, uma equipe médica privada chegou, liderada por um médico sério que se apresentou como Dr. Laurent. Após uma breve avaliação, eles transferiram Nikolai para uma ambulância luxuosa com equipamentos de última geração. "Você forneceu os primeiros socorros?" perguntou o Dr. Laurent a Raquel. "Sim, sou enfermeira formada no Brasil", respondeu ela. "Salvou a vida dele com sua intervenção rápida", disse o médico, entregando-lhe um cartão. "O Sr. Petrov tem um histórico de problemas cardíacos que insiste em ignorar. Se quiser saber sobre o estado dele, ligue para este número." Antes que pudesse responder, Raquel viu-se cercada por seu gerente e colegas curiosos. A ambulância partiu, levando consigo o misterioso Nikolai Petrov, deixando para trás apenas cacos de vidro, uma mancha de vinho tinto e uma Raquel pensativa. "Conhecia aquele homem?" perguntou seu gerente Vitor, com expressão desconfiada. "Não, nunca o vi antes", respondeu Raquel, ainda olhando para o cartão em suas mãos. "Era Nikolai Petrov, o dono da Petrov Resources", exclamou uma colega Amélie, com os olhos arregalados. "Você tocou na mão dele." Raquel guardou o cartão no bolso, sentindo-se estranhamente conectada ao desconhecido que acabara de ajudar. "Apenas fiz o que qualquer pessoa com treinamento médico faria", disse, voltando para seu setor. Mas enquanto retomava suas tarefas, não conseguia deixar de pensar no homem de olhos azuis, acinzentados, que por um breve momento pareceu tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano, apesar de toda sua riqueza. Na luxuosa clínica Bellevue, nas colinas acima de Genebra, Nikolai acordou lentamente, confuso com o ambiente desconhecido. A luz suave, filtrada pelas cortinas elegantes, iluminava um quarto que mais parecia uma suíte de hotel 5 estrelas do que um quarto de hospital. "Bem-vindo de volta", disse Henri, sentado em uma poltrona próxima à cama. "Você nos deu um susto e tanto." Nikolai tentou se sentar, mas sentiu uma dor aguda no peito que o fez recuar contra os travesseiros. "O que aconteceu?" "Teve um ataque cardíaco leve, felizmente. O Dr. Laurent diz que poderia ter sido muito pior se não fosse pela intervenção rápida daquela moça no supermercado." Imagens fragmentadas voltaram à memória de Nikolai. O corredor de vinhos, a dor lancinante, e então, uma voz suave com sotaque brasileiro, mãos competentes, olhos cor-de-mel transbordando preocupação genuína. A moça, quem era ela? Uma funcionária do supermercado, aparentemente. Mas o interessante é que ela é enfermeira formada. O Dr. Laurent ficou impressionado com os primeiros socorros que ela prestou. Henri fez uma pausa. Ela foi a única que se aproximou para ajudar, sabia? Todos os outros ficaram apenas observando ou filmando. O vídeo já está circulando nas redes sociais. Nikolai fechou os olhos, processando a informação. "Preciso agradecê-la." "Já cuidei disso", respondeu Henri. "Enviei flores e um cartão de agradecimento em seu nome para o supermercado." "Não, Henri, quero agradecê-la pessoalmente", insistiu Nikolai, com uma determinação que surpreendeu seu assistente. "Descubra quem é ela. Nome completo, endereço, histórico, tudo." Henri ergueu as sobrancelhas, mas não questionou. Conhecia aquele tom, como quiser. Mas antes precisa ouvir o que o Dr. Laurent tem a dizer. Ele está esperando lá fora e não está nada contente com seus hábitos de vida. A conversa com o médico foi direta e desconfortável. Nikolai sofria de miocardiopatia hipertrófica, uma condição cardíaca que, embora tratável, havia sido agravada por seu estilo de vida estressante, falta de exercícios regulares e má alimentação. O ataque tinha sido um aviso sério. "Sr. Petrov, serei franco", disse o Dr. Laurent, ajustando os óculos. "Se continuar assim, não chegará aos 40. Precisa fazer mudanças radicais em sua rotina, reduzir o estresse, fazer exercícios moderados, seguir uma dieta balanceada e, mais importante, tirar férias reais.
sem telefonemas de trabalho, sem videoconferências às 3 da manhã com o outro lado do mundo. Nikolai ouviu em silêncio, pela primeira vez verdadeiramente assustado com sua própria mortalidade. A imagem do pai, que morrera de ataque cardíaco aos 45 anos em meio a uma reunião de negócios, veio à sua mente como um presságio sombrio. "Quanto tempo preciso ficar aqui?" perguntou, já calculando como reorganizar sua agenda. "Pelo menos 1 semana para observação e início do tratamento", respondeu o médico. "E depois, recomendo fortemente um período de recuperação em ambiente tranquilo. Sua casa no centro financeiro de Genebra, cercado por assistentes e telefones, não é o ideal." E após a saída do médico, Nikolai ficou contemplando a vista da janela, o lago cintilante ao longe, as montanhas majestosas no horizonte. Sua vida, que sempre parecera tão controlada, de repente revelava-se frágil como cristal. "Henri", chamou, sem desviar o olhar da paisagem. "Ligue para Catarina. Diga que vou passar um tempo na casa de campo após sair daqui." Henri assentiu surpreso. A casa de campo em Annecy, na França, a apenas 1 hora de Genebra, era um refúgio que Nikolai raramente visitava desde o divórcio. Tinha sido o local preferido de Elise, e as memórias eram dolorosas demais. "E sobre aquela moça do supermercado", continuou Nikolai. "Quando tiver as informações, quero convidá-la para jantar. Um agradecimento adequado." "Tem certeza? Possivelmente ela não sabe quem você realmente é, ou..." "Justamente por isso", interrompeu Nikolai, com um leve sorriso. "Ela me ajudou sem saber quem eu era. Isso é refrescante." Enquanto isso, no pequeno apartamento que dividia com 2 outras imigrantes no bairro multicultural de Pax, Raquel chegava exausta após seu turno. O incidente com o misterioso milionário havia causado um rebuliço no supermercado, com clientes e funcionários querendo detalhes, e seu gerente oscilando entre irritação pelo tumulto e orgulho por ter uma heroína em sua equipe. "Raquel, você está em todos os sites de notícias", exclamou sua colega de apartamento Gabriela, uma estudante brasileira de gastronomia, assim que ela entrou. "Olha isso!" No tablet que Gabriela empurrou em sua direção, Raquel viu um vídeo tremido, mostrando-a ajoelhada ao lado de Nikolai Petrov, no supermercado, administrando primeiros socorros com eficiência. A manchete dizia: "Enfermeira brasileira salva bilionário Nikolai Petrov em supermercado de Genebra." "Ai, meu Deus!" gemeu Raquel, deixando-se cair no sofá gasto. "É por isso que meu telefone não para de tocar com números desconhecidos?" "Sim, jornalistas querem falar com você", disse Gabriela, excitada. "Você é famosa." "Não quero ser famosa", respondeu Raquel, massageando as têmporas. "Só fiz meu trabalho e agora quero tomar um banho e dormir." Nesse momento, a campainha tocou. Gabriela atendeu e voltou com um enorme arranjo de flores exóticas. "Para você", disse, entregando a Raquel um envelope que acompanhava as flores. Com mãos trêmulas, Raquel abriu o envelope e leu o cartão escrito em português impecável. "Senhorita Lorenzi, sua rápida intervenção no supermercado hoje salvou minha vida. Não existem palavras suficientes para expressar minha gratidão. Por favor, aceite estas flores como um pequeno símbolo de meu agradecimento. Espero poder agradecer pessoalmente quando minha saúde permitir. Com sincera gratidão, Nikolai Petrov." "Como ele conseguiu meu endereço? E sabe que sou brasileira?" murmurou Raquel, intrigada e ligeiramente desconfortável. "Ele é bilionário, Raquel. Provavelmente descobriu seu nome completo com o gerente do supermercado e o resto foi fácil", respondeu Gabriela, admirando as flores caríssimas. "Isso deve ter custado mais que nosso aluguel mensal." Raquel releu o cartão, pensando no homem vulnerável que havia segurado sua mão com tanta força. Era difícil conciliar aquela imagem com a do poderoso magnata que descreviam nos sites de notícias. "Bem, espero que ele se recupere logo", disse, colocando o cartão na mesa. "E que isso seja o fim da história." Mas enquanto preparava um chá antes de dormir,
Raquel não conseguia deixar de pensar que, de alguma forma, aquele não era o fim, mas apenas o começo de algo que ainda não conseguia definir. Os dias seguintes foram um teste para a paciência de Raquel. Repórteres a abordavam na saída do trabalho. Colegas a tratavam com uma mistura de admiração e inveja, e seu telefone continuava recebendo chamadas de números desconhecidos. Até sua mãe, em Ribeirão Preto, ligou em pânico após ver a notícia em um jornal brasileiro. "Minha filha, você está bem? Vi que ajudou um homem rico. Ele vai te dar uma recompensa. Dizem que ele tem bilhões." "Mãe, eu só fiz o que qualquer enfermeira faria", respondeu Raquel, tentando acalmar Dona Teresa. "E não estou esperando nenhuma recompensa." Mas no quarto dia após o incidente, quando chegava ao trabalho, Raquel foi chamada à sala do gerente. "Senhorita Lorenzi", disse Vitor, com uma expressão que misturava reverência e nervosismo. "Recebemos um contato do escritório do Sr. Petrov. Ele gostaria de convidá-la para jantar como agradecimento pelo seu ato heróico." Victor entregou-lhe um envelope selado com um emblema elegante. Dentro, um convite formal em papel grosso e texturizado convidava-a para jantar no renomado restaurante Le Fleury, à beira do lago, na noite seguinte. "Não sei se devo aceitar", murmurou Raquel, desconfortável. "Claro que deve", exclamou Victor. "O Sr. Petrov é um dos homens mais influentes da Europa. Muitos em sua posição nem teriam notado sua existência, quanto mais te convidado para jantar. Além disso, ele abaixou a voz conspiratoriamente. "Ouvi dizer que a Petrov Resources está financiando um novo hospital em Genebra. Talvez seja a sua chance de voltar à enfermagem." A ideia de poder trabalhar novamente como enfermeira fez Raquel hesitar. Desde que chegara à Suíça, tentava em vão conseguir que seu diploma fosse reconhecido ou encontrar um caminho para revalidá-lo. A burocracia era desanimadora e os custos proibitivos. "Vou pensar", disse finalmente, guardando o convite na bolsa. Naquela noite, após ouvir as opiniões entusiasmadas de suas colegas de apartamento, "É claro que você tem que ir e o cara é lindo e rico, o que mais você quer?" Raquel sentou-se na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade enquanto pesava sua decisão. Por um lado, sentia-se desconfortável com a atenção e temia ser vista como alguém tentando tirar proveito da situação. Por outro, estava genuinamente curiosa sobre o homem cuja vida havia salvado e, sendo honesta consigo mesma, a possibilidade de uma conexão que pudesse ajudá-la a retomar sua carreira era tentadora. Finalmente, enviou uma mensagem ao número indicado no convite, aceitando o jantar. A resposta veio quase imediatamente, confirmando que um carro a buscaria às 19 horas. Na noite seguinte, após passar horas decidindo o que vestir com seu guarda-roupa limitado, Raquel optou por um vestido azul marinho, simples, mas elegante, que havia comprado em uma liquidação. Era a peça mais formal que possuía. Às 19 horas em ponto, uma limusine preta parou em frente ao seu prédio, causando comoção entre os vizinhos. O motorista, um homem de meia idade com expressão séria, abriu a porta para ela. "Boa noite, senhorita Lorenzi. Sou Pascal, motorista do Sr. Petrov." Durante o trajeto de 20 minutos até o restaurante, Raquel tentou controlar o nervosismo, observando a cidade pela janela escurecida. Genebra à noite era deslumbrante, com as luzes refletindo nas águas do lago e os edifícios históricos iluminados. O Le Floris era um restaurante exclusivo em uma antiga casa à beira do lago, conhecido por sua gastronomia de alto nível e vistas espetaculares. Quando o carro parou na entrada, Raquel respirou fundo, preparando-se mentalmente. "Senhorita Lorenzi, o Sr. Petrov a aguarda em uma sala privativa", informou o maître, conduzindo-a através do salão principal. A sala era íntima e elegante, com grandes janelas oferecendo vista panorâmica para o lago e as montanhas ao fundo. Nikolai Petrov estava de pé junto à janela contemplando a paisagem. Ao ouvir a porta abrir, virou-se. Raquel notou que ele ainda parecia pálido,
mas consideravelmente melhor do que no supermercado. Vestia um terno azul escuro, impecavelmente cortado, que realçava seus olhos. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Senhorita Lorenzi, disse, aproximando-se para cumprimentá-la. É um prazer finalmente conhecê-la adequadamente. Sua voz tinha um leve sotaque eslavo que Raquel achou curiosamente atraente. O prazer é meu, Sr. Petrov, respondeu ela, apertando a mão que ele oferecia. E fico feliz em vê-lo recuperado. Graças a você, disse ele, indicando a mesa elegantemente posta. Por favor, sente-se. Espero que goste de comida francesa. Enquanto se acomodavam, Raquel notou a ausência de outros convidados ou assistentes, o que a surpreendeu. Esperava um jantar formal com várias pessoas, não um encontro privado. Imaginei que seu assistente ou equipe médica estaria presente, comentou. Nikolai sorriu. Quis que fosse apenas nós dois. É um agradecimento pessoal, afinal. Fez uma pausa enquanto o sommelier servia a água e apresentava a carta de vinhos. Mas confesso que Henri, meu assistente, insistiu em ficar no restaurante. Ele se preocupa que eu possa ter outro episódio. Uma preocupação válida, observou Raquel. Como está se sentindo? Melhor, obrigado, embora os médicos insistam que preciso desacelerar. Ele fez um gesto de descarte com a mão. Aparentemente, dirigir empresas em 3 continentes enquanto se dorme 5 horas por noite não é sustentável. Surpreendente, respondeu Raquel com um leve sarcasmo que fez Nikolai rir. O jantar começou com uma conversa um pouco tensa, mas à medida que as entradas eram servidas, foie gras para ele, uma salada de queijo de cabra para ela, a atmosfera foi relaxando. Nikolai perguntou sobre sua formação em enfermagem e como havia chegado à Suíça. Sempre sonhei em conhecer o mundo, explicou Raquel. Mas no Brasil, com minha origem, parecia impossível. Então, formei-me em enfermagem. Trabalhei por 5 anos em um hospital público e economizei cada centavo. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar como babá em Genebra, não pensei 2 vezes. E agora trabalha em um supermercado, não como enfermeira, observou Nikolai. Por quê? Burocracia, respondeu ela com um suspiro. Revalidar meu diploma aqui é um processo longo e caro. Enquanto isso, preciso pagar as contas. Nikolai assentiu, pensativo. E seus pais? Estão no Brasil? Sim. Meu pai é pedreiro, minha mãe costureira. Eles nunca saíram de Ribeirão Preto, mas me apoiaram a seguir meus sonhos, mesmo sem entender muito bem por que eu queria tanto sair do Brasil. Deve sentir falta deles. Todos os dias, admitiu Raquel. E você? Sua família é daqui? Não exatamente. Meu pai era russo, minha mãe francesa. Cresci entre Moscou, Paris e Londres. Atualmente, apenas minha irmã mais nova está viva, morando em Moscou. A conversa fluiu naturalmente enquanto os pratos principais eram servidos. Robalo para ele, risoto de cogumelos para ela. Raquel descobriu que Nikolai, além de falar 6 idiomas fluentemente, era apaixonado por literatura russa e música clássica. Ele, por sua vez, ficou intrigado com o conhecimento dela sobre plantas medicinais brasileiras e sua paixão por dança. Então, além de salvar milionários em supermercados, você dança samba nas horas vagas? Brincou ele, enquanto a sobremesa, um soufflé de chocolate com sorvete de baunilha, era servida. E tango, acrescentou ela sorrindo. Há um pequeno clube argentino em Genebra, onde vou às quintas-feiras. É meu pequeno luxo. O tempo passou rapidamente, e quando Raquel consultou o relógio, surpreendeu-se ao ver que já passava das 23 reais. Meu Deus, preciso ir. Tenho turno matinal amanhã, disse, colocando o guardanapo na mesa. Claro, respondeu Nikolai, parecendo genuinamente desapontado com o fim da noite. Pascal irá levá-la para casa. Enquanto se despediam na entrada do restaurante, Nikolai segurou a mão de Raquel um pouco mais que o necessário. Obrigado novamente por salvar minha vida, disse, com intensidade no olhar. E obrigado por esta noite. Foi a conversa mais sincera que tive em anos.
Foi um prazer, respondeu Raquel, subitamente consciente da proximidade entre eles. Espero que siga as recomendações médicas. Estou tentando, disse ele com um meio sorriso. Na verdade, estou me mudando temporariamente para minha casa de campo em Annecy, para recuperação. Os médicos recomendam ar puro e tranquilidade. Houve um momento de silêncio, como se ambos quisessem dizer algo mais. Finalmente, Nikolai falou. Gostaria de me visitar lá algum dia? Tenho uma biblioteca impressionante e jardins que talvez lhe interessem, com plantas medicinais que você mencionou. Raquel hesitou. O convite parecia inocente, mas não podia ignorar as implicações de visitar a casa de campo de um homem que mal conhecia, bilionário ou não. É muito gentil, mas não sei se seria apropriado, respondeu finalmente. Entendo sua hesitação, disse Nikolai, recuando ligeiramente. Foi apenas um pensamento, talvez em outra ocasião. Ele tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Meu número pessoal, caso precise de algo, ou caso mude de ideia. No caminho de volta, dentro da limusine luxuosa, Raquel ficou refletindo sobre a noite. Nikolai Petrov era diferente do que esperava. Mais gentil, mais humano. A conversa fluíra naturalmente, sem a condescendência que temera. No entanto, não podia deixar de pensar na distância que os separava, não apenas financeira, mas de mundos completamente diferentes. Ao chegar em casa, encontrou Gabriela e sua outra colega de apartamento, Lin, uma estudante taiwanesa, aguardando ansiosamente por detalhes. Como foi? Ele é tão bonito pessoalmente. O que vocês comeram? Ele te deu algum presente? As perguntas vieram em cascata. Foi agradável, respondeu Raquel, guardando cuidadosamente o cartão de Nikolai em sua carteira. Ele é educado e interessante. E não, nenhum presente além da refeição. Só isso, nem um diamante de agradecimento, brincou Lin. Não sou o tipo de pessoa que espera diamantes por fazer o que é certo, respondeu Raquel, sorrindo, mas firme. E agora, se me dão licença, preciso dormir. Amanhã acordo às 5. Durante a semana seguinte, Raquel tentou retomar sua rotina normal, mas seus pensamentos frequentemente derivavam para aquela noite no restaurante. Várias vezes, pegou-se olhando para o cartão com o número de Nikolai, apenas para guardá-lo novamente. No supermercado, o burburinho finalmente começava a diminuir, embora ocasionalmente um cliente a reconhecesse como a moça que salvou o bilionário. Sua gerente, percebendo seu desconforto com a atenção, gentilmente a transferiu para o estoque por alguns dias. Foi numa quinta-feira à noite, no clube de tango argentino, que algo inesperado aconteceu. Raquel estava sentada sozinha, observando os casais dançarem, quando sentiu uma presença ao seu lado. Virando-se, quase derrubou sua bebida de surpresa. Senhor Petrov, Nikolai estava ali, vestindo calças escuras e uma camisa branca simples, parecendo simultaneamente deslocado e perfeitamente à vontade. Senhorita Lorenzi, respondeu ele, com um leve sorriso. Espero não estar invadindo seu espaço. Você mencionou este lugar e eu... Bem, confesso que fiquei curioso. Pensei que estivesse em Annecy, recuperando-se, disse ela, ainda surpresa. Estou. Vim a Genebra apenas para uma consulta médica. Ele fez uma pausa, observando os dançarinos. Nunca aprendi tango. É uma dança maravilhosa, disse Raquel, seguindo seu olhar. Complexa, apaixonada, precisa. Como a medicina, observou ele, voltando a olhar para ela. De certa forma, sim. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, preenchido pela música melancólica e o som suave dos passos dos dançarinos. Dança comigo? Perguntou Nikolai subitamente. Mas você acabou de dizer que não sabe dançar tango, respondeu Raquel surpresa. Sou um aprendiz rápido, disse ele, estendendo a mão. E tenho uma excelente professora, não? Contra seu melhor julgamento, Raquel aceitou a mão estendida. No centro da pista, colocou-o na posição correta, consciente dos olhares curiosos ao redor. Postura ereta, peito aberto, instruiu, tentando manter um tom profissional. O tango é sobre conexão e comunicação,
Você lidera com intenção, eu respondo. Como uma conversa sem palavras, murmurou Nikolai, segurando-a com mais firmeza do que o necessário. Exatamente. Para um iniciante, Nikolai se saiu surpreendentemente bem. Tinha excelente senso de ritmo e, após os primeiros passos hesitantes, começou a se mover com crescente confiança. Raquel deixou-se guiar, surpresa com a facilidade com que seus corpos se comunicavam. Quando a música terminou, estavam mais próximos do que haviam começado, os rostos a centímetros de distância. Raquel sentiu o coração acelerar, de uma forma que não tinha nada a ver com o exercício. Você mentiu, disse ela, dando um passo para trás. Já dançou tango antes. Não tango, admitiu ele, mas valsa e outras danças de salão faziam parte da minha educação. Os princípios são semelhantes. Eles dançaram mais 2 músicas antes de se retirarem para uma mesa no canto. Nikolai pediu uma garrafa de vinho argentino e eles conversaram por horas, como velhos amigos reencontrando-se. Como está a recuperação? Perguntou Raquel, genuinamente preocupada. Tediosa, admitiu Nikolai. A casa é linda, o ar é puro, mas estou acostumado a estar sempre ocupado. Agora, meus dias consistem em caminhadas curtas, leituras longas e ligações ocasionais para verificar se Henri não deixou minha empresa afundar. Ele sorriu. Embora devo admitir, está sendo bom redescobrir certos prazeres simples. Como? Cozinhar meu próprio café da manhã, observar o nascer do sol, identificar constelações à noite. Ele fez uma pausa. São coisas que deixei de notar há muito tempo. Quando o clube começou a esvaziar, Nikolai insistiu em levá-la para casa. No carro, um elegante Mercedes que ele mesmo dirigia, contra recomendações médicas, Raquel suspeitava. O silêncio era confortável. Meu convite ainda está de pé, disse ele, quando pararam em frente ao prédio dela. Para visitar a Nessie. Sem pressão, apenas como amigos. Raquel mordeu o lábio, considerando. Havia algo em Nikolai Petrov que a intrigava, além da óbvia atração física. Uma vulnerabilidade escondida sob camadas de confiança e poder. Talvez no próximo fim de semana, respondeu finalmente. Tenho folga no domingo. O sorriso dele iluminou todo o seu rosto, transformando-o completamente. Excelente. Posso enviar Pascal para buscá-la ou... Posso pegar o trem? Disse ela firmemente. É apenas 1 hora de viagem. Como preferir, concordou ele, parecendo admirar sua independência. Enviarei o endereço exato. Naquela noite, Raquel dormiu inquieta, perguntando-se se havia cometido um erro. A atração que sentia por Nikolai era inegável, mas as diferenças entre eles pareciam intransponíveis. O que um homem como ele poderia realmente querer com alguém como ela? No domingo seguinte, vestida com jeans, uma blusa simples e um casaco leve, Raquel embarcou no trem para Annecy. A viagem foi tranquila, com vistas deslumbrantes das montanhas e do campo. A pequena cidade francesa, conhecida como a Veneza dos Alpes, por seus canais pitorescos, era encantadora com suas casas coloridas e o lago cristalino cercado por montanhas imponentes. Seguindo as instruções que Nikolai enviara, pegou um táxi na estação até um portão discreto nos arredores da cidade. Ao se identificar no interfone, o portão abriu automaticamente, revelando uma estrada privativa que serpenteava entre árvores centenárias. Após alguns minutos, o táxi parou em frente a uma casa que, embora Nikolai tivesse chamado de casa de campo, era na verdade uma mansão elegante em estilo provençal, com paredes de pedra cobertas parcialmente por era, janelas grandes e uma vista espetacular para o lago. Nikolai a esperava na entrada, vestindo calças escuras e um suéter azul claro que realçava seus olhos. Parecia mais saudável, com um leve bronzeado que sugeria tempo ao ar livre. Bem-vinda, disse com um sorriso caloroso. A viagem foi boa? Maravilhosa, respondeu Raquel, tentando não parecer intimidada pela grandiosidade do local. Sua casinha é linda. Ele riu do eufemismo.
Pertencia à família da minha mãe há gerações. Costumávamos passar os verões aqui quando eu era criança. O interior era tão impressionante quanto o exterior, pisos de madeira polida, móveis antigos misturados com peças modernas, obras de arte cuidadosamente selecionadas. Mas ao contrário de muitas casas luxuosas que pareciam museus, esta tinha uma atmosfera acolhedora e vivida. Fiz o almoço, anunciou Nikolai, conduzindo-a até um terraço ensolarado com vista para os jardins bem cuidados e, ao longe, o lago cintilante. Você cozinha? Perguntou Raquel, surpresa. Recentemente redescobri esse talento, respondeu ele, puxando uma cadeira para ela. Nada elaborado, apenas uma salada niçoise e pão que comprei na padaria local. O almoço foi delicioso e descontraído. Conversaram sobre livros, música, lugares que ambos haviam visitado. Nikolai contou histórias de sua infância, dividida entre diferentes países e culturas. E Raquel falou sobre crescer no interior do Brasil, onde todos se conheciam e as portas raramente eram trancadas. Após a refeição, ele a levou para um tour pelos extensos jardins. Havia, de fato, uma seção dedicada a ervas medicinais, algumas das quais Raquel reconheceu de sua infância no Brasil. Minha mãe acreditava no poder curativo das plantas, explicou Nikolai. Era uma contradição interessante. Uma pianista clássica sofisticada que fervia ervas em poções na cozinha. Minha avó era assim, comentou Raquel. Tinha um remédio de ervas para cada problema. Os médicos no posto de saúde riam, mas seus remédios frequentemente funcionavam melhor que os deles. Caminharam até um pequeno lago artificial, onde uma família de patos nadava tranquilamente. Sentaram-se em um banco rústico, contemplando a cena pacífica. Posso perguntar algo pessoal? Disse Raquel, após um momento de silêncio. Claro. Por que está sozinho? Quero dizer, você parece ter tudo. Sucesso, inteligência, aparência. Ela corou ligeiramente. Desculpe, não quero ser intrometida. Nikolai contemplou a água por um momento antes de responder. Estive casado uma vez, com Elise, uma socialite francesa. O casamento durou 3 anos, até eu descobrir que ela estava comigo apenas pelo meu dinheiro e status. Fez uma pausa, seu rosto endurecendo com a memória. Desde então, tenho dificuldade em confiar nas intenções das pessoas. Sinto muito, disse Raquel sinceramente. E quanto a você? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Por que uma mulher tão bonita e inteligente está sozinha em um país estrangeiro? Raquel sorriu tristemente. Tive alguns relacionamentos, mas nenhum que valesse sacrificar meus sonhos. O último namorado, Lucas, queria que eu desistisse de vir para a Europa, que nos casássemos e tivéssemos filhos imediatamente. Eu queria mais da vida. E agora? O que quer da vida agora? A pergunta pegou Raquel de surpresa. Quero retomar minha profissão, fazer diferença na vida das pessoas. Talvez um dia estabelecer-me o suficiente para trazer meus pais para conhecerem a Europa. Ela olhou para o horizonte. E quero continuar explorando, aprendendo, crescendo. Nikolai assentiu lentamente. Objetivos admiráveis. O restante da tarde passou rapidamente. Ele mostrou sua biblioteca impressionante com volumes raros em múltiplos idiomas. Tomaram chá na sala de música, onde um piano de cauda Steinway ocupava lugar de destaque. Toca? Perguntou Raquel, notando como os olhos dele se suavizavam ao olhar para o instrumento. Um pouco. Minha mãe insistiu em aulas desde cedo. Gui, toque algo para mim, pediu ela. Após uma breve hesitação, Nikolai sentou-se ao piano e começou a tocar. Não era uma peça que Raquel reconhecesse, mas a melodia era de uma beleza dolorosa, melancólica, porém esperançosa. Observando seus dedos dançarem sobre as teclas, o rosto completamente transformado pela concentração e emoção, Raquel sentiu algo mudar dentro de si. Este homem era muito mais complexo do que o estereótipo do bilionário frio e calculista que inicialmente imaginara. Quando a música cessou, houve um momento de silêncio reverente,
Isso foi lindo, murmurou Raquel. Qual é a peça? Algo que comecei a compor recentemente, respondeu ele, parecendo quase tímido. Durante minha recuperação. Ainda não está completa. Você compõe? Perguntou ela impressionada. É um hobby antigo que estou redescobrindo, disse ele, fechando suavemente a tampa do piano. Como muitas coisas ultimamente. O sol começava a se pôr quando Raquel percebeu que precisava retornar a Genebra. Nicolai insistiu em levá-la pessoalmente, ignorando seus protestos sobre o trem. No caminho de volta, conversaram menos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Quando chegaram a Genebra, ele estacionou perto do apartamento dela. Obrigada pelo dia, disse Raquel sinceramente. Foi inesperado. Em um bom sentido, espero, respondeu Nicolai, virando-se para olhá-la. Definitivamente, confirmou ela sorrindo. Houve um momento de tensão entre eles, um silêncio carregado de possibilidades. Nicolai inclinou-se ligeiramente, mas então pareceu pensar melhor e recuou. Posso vê-la novamente? Perguntou, sua voz mais baixa que o normal. Eu gostaria disso, respondeu Raquel, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Nas semanas que se seguiram, desenvolveu-se uma amizade improvável entre eles. Nicolai permanecia em Annecy, mas vinha regularmente a Genebra para consultas médicas e, coincidentemente, sempre encontrava tempo para ver Raquel. Às vezes, era apenas um café rápido durante o intervalo dela no supermercado, outras vezes, um passeio pelas margens do lago ou noites no clube de tango. Raquel começou a esperar ansiosamente por essas visitas, embora tentasse se convencer de que era apenas uma amizade. Os colegas de trabalho faziam piadas sobre seu namorado rico, o que ela negava veementemente. Suas colegas de apartamento ficavam igualmente animadas quando ele ligava ou enviava mensagens. Está claro que ele está caído por você, insistia Gabriela. Por que não admite que também gosta dele? É complicado, respondia Raquel. Somos de mundos diferentes. Mas à medida que se conheciam melhor, essas diferenças pareciam menos importantes. Descobriu que, apesar de sua riqueza, Nicolai valorizava a simplicidade e a autenticidade. Ele, por sua vez, admirava a independência e força de Raquel, sua recusa em deixar-se impressionar por seu status. Um mês após o incidente no supermercado, Nicolai convidou Raquel para um final de semana em Annecy. Desta vez, ela não hesitou em aceitar. No entanto, na manhã da viagem, recebeu uma ligação inesperada de seu gerente. Senhorita, Lorenzi, tenho novidades que podem interessá-la, disse Victor com voz animada. Recebemos uma ligação do novo Hospital Internacional de Genebra. Estão procurando enfermeiros com experiência internacional e seu nome foi especificamente mencionado. Parece que há um programa especial para revalidação acelerada de diplomas estrangeiros. Raquel ficou atônita. Como souberam de mim? Aparentemente, foram instruídos a procurar talentos não convencionais, respondeu Victor. A entrevista é na próxima segunda-feira. Enviei seus dados de contato. Eles entrarão em contato diretamente. Após desligar, Raquel ficou sentada em sua cama, tentando processar a informação. Não podia ser coincidência. Nicolai devia estar por trás disso. Sentiu uma mistura confusa de gratidão e irritação. Por um lado, era exatamente o que sonhava. Por outro, não queria ser vista como uma caridade, ou pior, sentir que devia algo a ele. Quando Nicolai chegou para buscá-la, Raquel estava incomumente silenciosa. Aconteceu algo? Perguntou ele, percebendo seu humor. Recebi uma ligação interessante hoje, respondeu ela, observando cuidadosamente sua reação. Sobre uma entrevista no novo Hospital Internacional. Nicolai manteve a expressão neutra, mas seus olhos traíram um brilho de satisfação. Isso é maravilhoso, disse, com aparente casualidade. Exatamente o que você queria, não? Foi você, não foi? Perguntou Raquel diretamente. Você arranjou isso. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela já reconhecia como sinal de desconforto.
Apenas mencionei seu nome e qualificações para algumas pessoas, admitiu. O resto foi mérito seu. Eles pesquisaram seu histórico, viram os elogios de seus antigos chefes no Brasil. Por que não me contou? Porque sabia que você recusaria qualquer ajuda direta, respondeu honestamente. Você é orgulhosa demais, Raquel. Ela não pôde evitar um pequeno sorriso. Não sei se isso é um elogio ou uma crítica. Ambos, talvez, disse ele sorrindo de volta. Olha, não arranjei o emprego para você. Apenas abri uma porta. Você ainda precisará passar pela entrevista, provar seu valor. Raquel considerou suas palavras. Sabia que ele estava certo. Teria recusado ajuda direta. E era verdade que ainda precisaria conquistar a posição por mérito próprio. Obrigada, disse finalmente. Mas da próxima vez, converse comigo primeiro. O final de semana em Annecy foi ainda melhor que o anterior. O clima estava perfeito para passeios de barco no lago, piqueniques à sombra de árvores centenárias e longos jantares no terraço, observando o pôr do sol pintar o céu em tons dramáticos. Na noite de sábado, após um jantar delicioso preparado por ambos, Raquel insistira em ensinar-lhe a fazer feijoada. Sentaram-se no jardim com taças de vinho, observando as estrelas. Parece que você está completamente recuperado, comentou Raquel, notando como ele parecia mais saudável e relaxado do que quando o conhecera. Fisicamente, sim, respondeu Nicolai. Os médicos estão satisfeitos com o meu progresso. Mentalmente, ele fez uma pausa. Digamos que tenho repensado muitas coisas. Como o quê? Como o fato de que construí um império, mas não tenho ninguém com quem compartilhá-lo. Como passei anos acumulando riqueza e poder, apenas para descobrir que nada disso importa quando se está deitado no chão de um supermercado pensando que vai morrer. Raquel permaneceu em silêncio, sentindo que ele precisava desabafar. Sabe o que pensei naquele momento? Continuou ele, olhando para as estrelas. Não foi sobre minha empresa, ou minhas propriedades, ou as reuniões que perderia. Pensei na minha mãe, que morreu quando eu tinha 20 anos, em como nunca mais veria um nascer do sol, em todas as coisas que adiei para algum dia. Ele se virou para encará-la. E então ouvi sua voz, calma, firme, me ancorando. O coração de Raquel acelerou com a intensidade de seu olhar. Desde aquele dia, tenho pensado muito sobre o que realmente quero da vida, continuou ele. E cheguei a algumas conclusões surpreendentes. Quais? Perguntou ela quase sussurrando. Que quero mais momentos como este, quietude, conexão real, que quero menos reuniões e mais música, menos negócios e mais vida. Ele fez uma pausa, como se medindo suas próximas palavras. E que quero passar mais tempo com você, Raquel. O coração dela quase parou. Nicolai, sei que parece loucura, interrompeu ele rapidamente. Nos conhecemos há pouco tempo, em circunstâncias incomuns, mas nunca senti esta clareza antes, esta certeza. Do quê? De que você é especial. De que o que estamos construindo, esta amizade, esta conexão, é raro e valioso. Raquel sentiu-se simultaneamente elétrica e calma, como se algo inevitável estivesse acontecendo. Também sinto isso, admitiu, finalmente dando voz aos sentimentos que vinha suprimindo. Mas tenho medo. Do quê? De que estejamos vivendo uma fantasia, de que o mundo real, com todas as nossas diferenças, eventualmente nos alcance. Nicolai colocou sua taça de lado e pegou as mãos dela entre as suas. O mundo real já nos alcançou, Raquel. Você me salvou no mundo real. Conheceu-me no meu pior momento, fraco, vulnerável, assustado. Não há nada mais real que isso. Lentamente, como se lhe desse chance de recuar, ele se inclinou e tocou seus lábios nos dela. O beijo foi suave, quase reverente a princípio, depois mais profundo à medida que Raquel respondia, envolvendo o pescoço dele com os braços. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, as testas unidas, como se relutantes em quebrar a conexão. Isso complica as coisas, murmurou Raquel, embora sorrisse. De forma maravilhosa, respondeu ele, acariciando seu rosto.
O restante do final de semana transcorreu em uma atmosfera de descoberta, não apenas um do outro, mas de possibilidades que nenhum dos dois havia considerado antes. Conversaram durante horas sobre sonhos, medos, esperanças para o futuro. Trocaram beijos sob a luz das estrelas e riram como adolescentes. Na segunda-feira, Nicolai levou Raquel de volta a Genebra, a tempo para sua entrevista no hospital. Antes de se despedirem, entregou-lhe uma pequena caixa. — O que é isso? Perguntou ela, hesitante. — Apenas um amuleto da sorte, respondeu ele. Abra depois. A entrevista no Hospital Internacional correu extraordinariamente bem. O diretor médico, Dr. Moreau, impressionou-se com sua experiência em enfermagem de emergência no Brasil e seu domínio de idiomas. O programa de revalidação acelerada exigiria alguns meses de estudo e prática supervisionada, mas ao final, ela poderia trabalhar oficialmente como enfermeira na Suíça. Estamos particularmente interessados em profissionais que possam atender a nossa clientela multicultural, explicou o Dr. Moreau. Sua fluência em português, espanhol, inglês e francês é um diferencial significativo. Ao sair do hospital, Raquel finalmente abriu a caixa que Nicolai lhe dera. Dentro, encontrou um delicado pingente de prata em forma de coração com uma inscrição no verso. Às vezes, salvar uma vida significa salvar duas. Com gratidão eterna, N. As lágrimas vieram sem aviso, mas eram de felicidade. Ela colocou o pingente imediatamente e enviou uma mensagem a Nicolai. Fui aprovada para o programa. Começo em 2 semanas. Obrigada por acreditar em mim. A resposta veio quase instantaneamente. Nunca duvidei. Jantar para celebrar, passo aí às 19 horas. As semanas seguintes foram um turbilhão para ambos. Raquel iniciou o programa de revalidação, que era intenso e exigente, enquanto terminava seu período no supermercado. Nicolai, após receber alta médica completa, começou a reorganizar seus negócios, delegando mais responsabilidades e reduzindo drasticamente sua carga de trabalho. Encontravam-se sempre que possível, às vezes apenas para um café rápido entre compromissos, outras vezes para longos passeios ou noites tranquilas. Seu relacionamento cresceu organicamente, sem pressão ou expectativas artificiais. 2 meses depois do início do programa, Raquel recebeu um telefonema que mudaria tudo. Sua mãe, Dona Teresa, havia sofrido um derrame e estava hospitalizada em estado grave em Ribeirão Preto. Preciso voltar ao Brasil, disse a Nicolai, com voz embargada, quando ele chegou ao seu apartamento após receber sua mensagem desesperada. Imediatamente. Claro, respondeu ele prático. Vou providenciar tudo. Podemos pegar meu jato particular. Estaremos lá muito mais rápido que em voos comerciais. Seu jato? Perguntou Raquel, surpresa apesar da situação. Você tem um jato? Tenho, e raramente uso, respondeu ele já ao telefone com Henri, organizando os detalhes. Agora é um bom momento para usá-lo. Horas depois, estavam a caminho do Brasil. No luxuoso jato particular, Raquel alternava entre agradecimento pela rapidez e eficiência com que Nicolai organizara tudo e ansiedade crescente sobre o estado de sua mãe. E se chegarmos tarde demais? Murmurou, olhando pela janela para o oceano infinito abaixo. Não pense assim, disse Nicolai, segurando sua mão. Sua mãe é forte como você. Vai superar isso. Como pode ter tanta certeza? Porque conheci você, respondeu simplesmente. E sei que não desiste facilmente. Deve ter herdado isso de algum lugar. A viagem de 14 horas pareceu interminável, mesmo no conforto do jato. Quando finalmente pousaram em Ribeirão Preto, um carro já os aguardava para levá-los diretamente ao hospital. O Hospital São Lucas era muito diferente dos hospitais suíços onde Raquel havia começado a trabalhar. Mais simples, mais lotado, com recursos visivelmente limitados. Mas a dedicação dos profissionais era a mesma. Dona Teresa estava na UTI, ligada a vários monitores.
Seu pai, seu Antônio, estava sentado ao lado da cama, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a última vez que Raquel o vira por videochamada. "Pai!" exclamou Raquel, abraçando-o com força. "Minha filha", respondeu ele com voz trêmula. "Você veio." "Claro que vim. Como ela está?" "Estável, mas ainda inconsciente. Os médicos dizem que as próximas 48 horas serão cruciais." Só então seu Antônio notou Nicolai, que se mantinha discretamente à distância. "E quem é este rapaz?" "Este é Nicolai Petrov", apresentou Raquel. "Um amigo muito especial. Ele me ajudou a vir o mais rápido possível." "Dá prazer em conhecê-lo, senhor", disse Nicolai em português cuidadosamente ensaiado, estendendo a mão. "Sinto muito pela situação." Seu Antônio apertou a mão oferecida, avaliando o estranho estrangeiro. "Obrigado por trazer minha filha para casa." Os dias seguintes foram uma vigília tensa. Raquel praticamente vivia no hospital, usando seus conhecimentos de enfermagem para monitorar atentamente os cuidados que sua mãe recebia. Nicolai permaneceu ao seu lado, discreto mas constante, providenciando refeições, oferecendo suporte silencioso e, principalmente, garantindo que ela descansasse minimamente. Para surpresa de Raquel, ele se adaptou impressionantemente bem à simplicidade da casa de sua infância, onde ficaram hospedados. O pequeno sobrado em um bairro operário, com móveis desgastados pelo tempo e comodidades limitadas, era um mundo distante de suas propriedades luxuosas. No entanto, Nicolai parecia genuinamente à vontade, conversando com os vizinhos curiosos, ajudando seu Antônio com pequenos reparos pela casa, e até mesmo aprendendo a fazer o café forte que o pai de Raquel tanto apreciava. "Você não precisava ficar", disse Raquel certa noite, quando retornavam do hospital. Dona Teresa havia mostrado os primeiros sinais de melhora, abrindo brevemente os olhos e reconhecendo a filha. "Sei que tem obrigações na Europa. Não há nada mais importante para mim agora do que estar aqui com você", respondeu Nicolai, segurando sua mão enquanto caminhavam pela rua tranquila. "Henri está administrando tudo perfeitamente. Mesmo assim, este lugar, esta vida, é tão diferente do que você está acostumado." Nicolai parou, virando-se para encará-la sob a luz amarelada de um poste. "Raquel, entenda uma coisa. O luxo, as propriedades, as empresas, são apenas circunstâncias, não quem eu sou. Cresci em uma casa simples em Moscou até os 10 anos, antes do sucesso de meu pai. Sei valorizar o que realmente importa." E para demonstrar seu ponto, puxou-a gentilmente para um beijo, ali mesmo na rua, sob o olhar curioso de vizinhos que espiavam discretamente pelas janelas. Na manhã do 5º dia, Dona Teresa finalmente recuperou a consciência plena. Ainda fraca e com dificuldades para falar devido à paralisia parcial do lado direito, conseguiu, no entanto, fazer-se entender. "Minha filha", murmurou apertando a mão de Raquel com sua mão boa. "Você veio." "Claro que vim, mãe", respondeu Raquel, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. "E vou ficar até você estar completamente recuperada." "Seu programa na Suíça?", começou Dona Teresa, preocupada mesmo em seu estado debilitado. "Não se preocupe com isso agora", tranquilizou Raquel, embora internamente estivesse ciente de que sua ausência prolongada poderia comprometer sua posição no programa de revalidação. Mais tarde naquele dia, enquanto seu Antônio ficava com Dona Teresa, Raquel e Nicolai caminharam pelo pequeno jardim do hospital. "Falei com o Dr. Moreau em Genebra", disse Nicolai casualmente. Raquel parou, olhando-o com surpresa. "Você o quê?" Expliquei a situação. Ele foi bastante compreensivo e disse que podem adaptar seu programa para que possa completá-lo quando retornar, sem penalidades ou atrasos significativos. "Você não deveria ter feito isso sem me consultar", disse ela, sentindo uma pontada de irritação, apesar da gratidão. "Sei disso, e peço desculpas", respondeu Nicolai, parecendo genuinamente arrependido.
Mas vi como você estava dividida entre cuidar de sua mãe e se preocupar com seu futuro. Quis ajudar de alguma forma. Raquel suspirou, sua irritação inicial se dissipando. Obrigada. Realmente me alivia saber que não perderei minha vaga. Mas, Nikolai, precisamos estabelecer limites. Não pode simplesmente reorganizar minha vida, mesmo com as melhores intenções. Tem razão, concordou ele. Prometo consultar você antes de tomar qualquer iniciativa no futuro. Ele sorriu. Velhos hábitos de CEO são difíceis de quebrar. Com o passar das semanas, Dona Teresa foi melhorando gradualmente. A fisioterapia intensiva começou a mostrar resultados e a fala foi se tornando mais clara. Raquel dividia seu tempo entre o hospital e ajudar o pai com a casa e as contas. Uma tarde, enquanto Raquel estava na fisioterapia com a mãe, Nikolai e seu Antônio sentaram-se na pequena varanda da casa, compartilhando uma garrafa de cachaça artesanal que um vizinho trouxera. Então, rapaz, começou seu Antônio, após um gole apreciativo, quais são suas intenções com minha filha? Nikolai, que estava aprendendo a apreciar a franqueza brasileira, sorriu. As mais sérias possíveis, senhor. Mesmo sendo quem você é e ela quem ela é. Especialmente por sermos quem somos, respondeu Nikolai. Sua filha me mostrou o que realmente importa na vida, seu Antônio. Quando desmaiei naquele supermercado, estava literalmente matando-me lentamente com trabalho e estresse. Raquel não salvou apenas minha vida fisicamente. Ela me deu uma nova perspectiva, um novo propósito. O velho pedreiro estudou o homem à sua frente. O bilionário estrangeiro que, apesar do sotaque e das roupas ainda nitidamente caras, havia se integrado surpreendentemente bem à sua realidade simples. Ela sempre foi assim, disse finalmente seu Antônio com orgulho evidente. Desde pequena, enxergando o melhor nas pessoas, querendo curar o mundo, teimosa como a mãe, mas com um coração maior que o bom senso às vezes. É exatamente isso que amo nela, disse Nikolai, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Seu Antônio arqueou as sobrancelhas. Amor é uma palavra forte, rapaz. E exata, respondeu Nikolai, sem hesitação. Amo sua filha, seu Antônio, e pretendo passar o resto da minha vida provando isso, se ela me der a chance. O velho pedreiro observou-o por um longo momento, então assentiu lentamente. Bem, então acho que preciso lhe ensinar a fazer o café do jeito que ela gosta pela manhã. É o primeiro segredo para um casamento feliz. Na manhã seguinte, Raquel acordou com o cheiro de café recém-preparado e vozes baixas vindas da cozinha. Seguindo o aroma tentador, encontrou uma cena surreal. Nikolai e seu pai, lado a lado no fogão, preparando o que parecia ser um café da manhã completo à brasileira. Pão fresco, queijo Minas, frutas tropicais e até mesmo tapioca. Bom dia, dorminhoca, disse Nikolai, entregando-lhe uma xícara de café exatamente do jeito que ela gostava. Seu pai está me ensinando segredos culinários de família. E ele aprende rápido para um gringo, comentou seu Antônio com um sorriso raro. Algo na cena, a domesticidade, a facilidade entre os dois homens mais importantes de sua vida, fez o coração de Raquel expandir com uma emoção que mal conseguia conter. Após o café, enquanto se preparavam para ir ao hospital, Raquel finalmente conseguiu um momento a sós com Nikolai. O que você disse ao meu pai? Ele nunca foi tão amigável com nenhum namorado meu antes. Nikolai sorriu misteriosamente. Apenas conversamos de homem para homem. Descobrimos que temos muito em comum, principalmente o amor por uma certa enfermeira teimosa. No hospital, encontraram Dona Teresa sentada em uma cadeira ao lado da cama, um progresso significativo. Seus olhos iluminaram-se ao ver a filha e Nikolai. Meus queridos, disse ela, a fala ainda ligeiramente arrastada, mas muito mais clara. Venham me contar as novidades. Este hospital é tão tedioso. Enquanto conversavam, Raquel notou algo diferente no comportamento de Nikolai. Ele parecia simultaneamente mais relaxado e mais nervoso, checando frequentemente o telefone e trocando olhares significativos com seu pai.
Está tudo bem? Perguntou discretamente, quando seus pais estavam distraídos conversando. Perfeitamente bem, respondeu ele, beijando-lhe a testa. Apenas algumas surpresas em andamento. Antes que pudesse questioná-lo mais, a porta do quarto abriu-se e o médico responsável, Dr. Silva, entrou com uma expressão animada. Boas notícias, Dona Teresa, anunciou. Seus últimos exames estão excelentes. Com a continuidade da fisioterapia e do tratamento, acredito que poderá receber alta na próxima semana. A notícia foi recebida com alegria e lágrimas, mas em meio à celebração, Raquel não pôde deixar de pensar no que isso significaria. Sua mãe voltaria para casa, mas ainda precisaria de cuidados, e seu programa na Suíça a aguardava. Como se lesse seus pensamentos, Nicolai apertou sua mão gentilmente. Um passo de cada vez, murmurou. Resolveremos tudo juntos. Na saída do hospital, foram surpreendidos por Henri, que aguardava no estacionamento ao lado de um carro luxuoso. Henri! Exclamou Nicolai, abraçando o amigo. Pensei que chegaria apenas amanhã. Os preparativos avançaram mais rápido que o previsto, respondeu Henri, cumprimentando Raquel com um beijo no rosto. Tudo está pronto, conforme suas instruções. Que preparativos? Perguntou Raquel confusa. Do que vocês estão falando? Você saberá em breve, prometeu Nicolai, com um sorriso enigmático. Agora, que tal almoçarmos todos juntos? Henri precisa experimentar a verdadeira feijoada brasileira. Durante o almoço em um restaurante tradicional da cidade, Raquel observou a interação entre Nicolai e Henri, tentando decifrar o que tramavam. Falavam em códigos, trocavam mensagens discretas, e o sorriso de Nicolai tornava-se mais amplo a cada confirmação que recebia. Na manhã seguinte, o mistério finalmente começou a se revelar. Uma equipe de enfermagem especializada chegou à casa de seus pais, liderada por uma supervisora que se apresentou como parte da Equipe de Cuidados Domiciliares Teresa. Estamos aqui para preparar a casa para o retorno de Dona Teresa, explicou a supervisora a uma Raquel atônita. Temos instruções para adaptar o ambiente para máxima acessibilidade e conforto e providenciar cuidados 24 horas nos primeiros meses. Eu não contratei, começou Raquel, mas então virou-se para Nicolai, que observava a cena com uma expressão que misturava esperança e apreensão. Foi você. Antes que fique brava, disse ele rapidamente. Conversei com seu pai sobre isso. Ele concordou que seria o melhor para sua mãe, desde que ela também aceitasse. Mas deve custar uma fortuna. Raquel, disse Nicolai, pegando suas mãos, o dinheiro é apenas um recurso, como qualquer outro. Qual é o sentido de tê-lo se não posso usá-lo para ajudar as pessoas que amo? Sua mãe merece o melhor cuidado possível, e você merece a tranquilidade de saber que ela está bem assistida enquanto retoma seus estudos. Raquel sentiu lágrimas nos olhos, dividida entre gratidão, amor e um último resquício de orgulho teimoso. Não posso deixar você pagar por tudo isso. Considere um investimento no nosso futuro, disse ele suavemente, porque pretendo ter sua família na minha vida por muito, muito tempo. Naquela tarde, quando voltaram ao hospital para contar a Dona Teresa sobre os arranjos, encontraram-na sentada numa cadeira de rodas junto à janela, contemplando o jardim. Mãe, começou Raquel hesitante, temos algumas novidades sobre seu retorno para casa. E enquanto explicavam o plano de cuidados domiciliares, Raquel observava atentamente a expressão de sua mãe, temendo que seu orgulho, tão similar ao seu próprio, a fizesse rejeitar a ajuda. Para sua surpresa, Dona Teresa ouviu tudo em silêncio. E então, com um sorriso sereno, disse simplesmente, eu sabia. Sabia? O quê? Perguntou Raquel confusa. Que ele era o certo para você, respondeu sua mãe, olhando diretamente para Nicolai. Um homem que entende que família não é um fardo, mas uma bênção, que não vê limites entre a sua felicidade e a das pessoas que você ama. Nicolai inclinou-se e beijou a mão de Dona Teresa com respeito. Obrigado por criar uma filha tão extraordinária. Prometo cuidar dela
como ela cuida de todos ao seu redor. Não prometa cuidar dela, respondeu Dona Teresa, com surpreendente firmeza. Prometa respeitá-la como igual. Minha Raquel não precisa de um protetor, precisa de um parceiro. Isso, disse Nicolai, olhando para Raquel com olhos que transbordavam emoção. Posso prometer de todo o coração. Na semana seguinte, Dona Teresa recebeu alta do hospital. Sua casa havia sido completamente adaptada. Barras de apoio nos banheiros, uma cadeira elevatória para a escada, uma cama hospitalar confortável no quarto que antes era de Raquel, agora convertido em suíte para facilitar os cuidados. A equipe de enfermagem trabalhava em turnos discretos, respeitando a privacidade e rotina da família. Seu Antônio, inicialmente resistente a tantas mudanças e estranhos em sua casa, logo percebeu como aquilo facilitava enormemente a recuperação de sua esposa e permitia que ele se concentrasse em simplesmente estar com ela, em vez de se preocupar com os aspectos práticos do cuidado. Um mês após o derrame de Dona Teresa, era hora de decisões. O programa de revalidação de Raquel em Genebra a aguardava, e Nicolai, embora pudesse trabalhar remotamente por períodos, eventualmente precisaria retornar para supervisionar pessoalmente alguns aspectos de seus negócios. Não quero deixá-la, confessou Raquel à sua mãe durante uma tarde tranquila na varanda. Mesmo com toda a equipe de cuidados, sinto que meu lugar é aqui. Seu lugar é onde seus sonhos a levam, minha filha, respondeu Dona Teresa, cuja fala melhorava a cada dia. Sempre soube que você tinha asas para voar mais alto que esta cidade pequena. Não se prenda por minha causa. Mas e se algo acontecer? Completou sua mãe. A vida é feita de incertezas, Raquel. Não podemos parar de viver por medo. Estou melhorando a cada dia. Tenho seu pai, tenho uma equipe maravilhosa. E tenho algo ainda mais importante. A certeza de que minha filha está realizando seus sonhos. Naquela noite, Raquel e Nicolai sentaram-se no pequeno banco do Jardim dos Fundos, sob um céu estrelado muito diferente do céu europeu. Estive pensando, começou Nicolai, sobre soluções para nosso desafio geográfico. Que soluções? Perguntou Raquel, apoiando a cabeça em seu ombro. Bem, existem voos diretos de Genebra para São Paulo. Com meu jato, posso estar aqui em menos de 12 horas, se necessário. Você pode vir regularmente, principalmente durante seus períodos de folga no programa. Isso ainda significa meses separados, suspirou Raquel. Temporariamente, enfatizou Nicolai. Enquanto você completa sua revalidação e sua mãe se recupera mais. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem. E depois, bem, tenho uma proposta mais permanente. Raquel endireitou-se, olhando-o com curiosidade. Que proposta? A Petrov Resources está expandindo suas operações na América do Sul. Precisamos de uma base regional forte, e o Brasil é o local mais estratégico. Está dizendo que... Começou Raquel, mal ousando acreditar no que sugeria. Estou dizendo que posso facilmente dividir meu tempo entre Europa e Brasil, que podemos criar uma vida que inclua ambos os mundos. Sua carreira em Genebra, visitas regulares a seus pais aqui, meus negócios em ambos os continentes. Ele segurou as mãos dela. Não estou pedindo que escolha entre sua família e nosso futuro, Raquel. Estou propondo construirmos algo que abranja tudo que amamos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Raquel. Faria isso por mim? Reorganizaria sua vida inteira? Não estou reorganizando minha vida, respondeu ele, secando suas lágrimas gentilmente. Estou finalmente vivendo-a plenamente, e quero fazer isso com você, onde quer que estejamos. 2 semanas depois, Raquel e Nicolai preparavam-se para retornar a Genebra. A melhora de Dona Teresa era constante, e a equipe de cuidados funcionava com eficiência exemplar. Ainda assim, a despedida foi emotiva. Volte para nos visitar logo, disse Dona Teresa, abraçando a filha. E traga este homem maravilhoso com você. E não esqueça o que conversamos, acrescentou seu Antônio a Nicolai, com um olhar significativo
que fez Raquel erguer as sobrancelhas em curiosidade. No avião, enquanto sobrevoavam o Atlântico, Raquel finalmente perguntou: "O que meu pai quis dizer com 'não esqueça o que conversamos'? Vocês dois têm tido muitos segredos ultimamente." Nicolai sorriu misteriosamente. Seu pai é um homem sábio, com excelentes conselhos, e falando em conselhos, ele ajustou sua poltrona para encará-la diretamente. "Ele me deu uma sugestão que pretendo seguir agora mesmo." Para total surpresa de Raquel, Nicolai ajoelhou-se no corredor estreito do avião, segurando uma pequena caixa de veludo azul. "Seu pai me disse que, na tradição brasileira, o momento certo é quando o coração não aguenta mais esperar. E o meu não aguenta, Raquel." Ele abriu a caixa, revelando um anel de platina com uma única esmeralda cercada por pequenos diamantes. "Este anel pertenceu à minha avó russa, que o recebeu de um homem que atravessou fronteiras por amor a ela. Parece apropriado agora." Raquel cobriu a boca com as mãos, incapaz de falar. "Raquel Lorenzi, você me ensinou o verdadeiro significado de riqueza. Não em bens materiais, mas em conexões humanas genuínas. Salvou minha vida naquele supermercado, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos que importam. Aceita se casar comigo e construir uma vida entre nossos dois mundos?" "Sim", respondeu ela simplesmente, lágrimas de felicidade escorrendo livremente. "Sim, 1000 vezes sim." Quando o anel deslizou perfeitamente em seu dedo, Raquel não pôde deixar de notar como a esmeralda capturava perfeitamente o verde das florestas brasileiras que deixara para trás, e o azul profundo dos olhos do homem que amava. O retorno a Genebra foi uma transição marcada por mudanças positivas. Raquel retomou seu programa de revalidação com entusiasmo renovado, impressionando seus supervisores com sua dedicação e conhecimento prático. Nicolai, fiel à sua promessa, reorganizou seus negócios para poder trabalhar parcialmente de casa, reduzindo viagens e delegando mais responsabilidades. Em vez de voltar para seu apartamento compartilhado, Raquel mudou-se para a cobertura de Nicolai. Inicialmente hesitante com tanto luxo, logo imprimiu sua personalidade ao espaço. Plantas brasileiras nos cantos ensolarados, artesanato colorido de sua terra natal, contrastando com a decoração europeia minimalista, e a cozinha frequentemente tomada pelos aromas de quitutes brasileiros que ela insistia em preparar pessoalmente para deleite de Nicolai. Suas colegas de apartamento, Gabriela e Lynn, tornaram-se visitantes frequentes, inicialmente intimidadas pela opulência, mas logo à vontade graças à insistência de Raquel em manter a mesma simplicidade em suas amizades. O anel de noivado gerou burburinhos no hospital onde Raquel estagiava, mas ela manteve-se discreta sobre sua relação. Queria ser reconhecida por seu mérito profissional, não como a noiva do bilionário. Para sua satisfação, logo conquistou o respeito da equipe médica por seu próprio talento e dedicação. A notícia do noivado, no entanto, vazou para a imprensa. Um dia, ao sair do hospital, Raquel foi abordada por repórteres ávidos por detalhes sobre o conto de fadas da enfermeira brasileira e o magnata russo-francês. "Como se sente ao passar de funcionária de supermercado à futura senhora Petrov? É verdade que vocês se conheceram quando você salvou a vida dele? Já escolheram a data do casamento? Será na Europa ou no Brasil?" Desconfortável com a atenção, Raquel recusou-se a comentar. Quando chegou em casa, encontrou Nicolai ao telefone, a expressão tensa. "Precisamos lidar com isso imediatamente", dizia ele. "Quero saber quem vazou a informação e garantir que a privacidade de Raquel seja respeitada." Após desligar, explicou: "Lamento por isso. Infelizmente, minha vida vem com esse ônus da exposição pública, mas prometo fazer tudo ao meu alcance para protegê-la desse circo midiático." "Não estou preocupada com repórteres", respondeu Raquel, abraçando-o. "Estou preocupada com você se estressando e comprometendo sua saúde novamente. Lembra do que o médico disse?" Nicolai sorriu, beijando-a suavemente.
Como poderia esquecer, com minha enfermeira particular sempre me lembrando. Nas semanas seguintes, o interesse da mídia diminuiu gradualmente, especialmente após Henri orquestrar um comunicado oficial sucinto que satisfez parcialmente a curiosidade pública sem expor detalhes da relação. Em vez de se deixarem afetar pela atenção externa, concentraram-se em planejar seu futuro juntos. Longas conversas noturnas delineavam uma visão compartilhada. Uma base em Genebra, onde Raquel poderia exercer sua profissão no prestigioso Hospital Internacional. Visitas regulares ao Brasil para ver a família dela e, eventualmente, uma fundação dedicada a melhorar o acesso à saúde em comunidades carentes, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Sempre sonhei em fazer diferença como enfermeira, confessou Raquel, enquanto discutiam a fundação. Mas nunca imaginei que poderia ser nessa escala. É por isso que formamos uma parceria tão boa, respondeu Nicolai. Você tem o coração e a expertise. Eu tenho os recursos e os contatos. Juntos, podemos realizar muito mais do que separados. 6 meses após o retorno a Genebra, Raquel completou com distinção seu programa de revalidação. Uma celebração íntima foi organizada com Henri, algumas colegas do hospital e, para surpresa de Raquel, seus pais. "Mãe, pai!" exclamou ela, correndo para abraçá-los no aeroporto. "Como? Quando?" "Seu noivo insistiu que não perderíamos sua formatura por nada", explicou Dona Teresa, agora andando com a ajuda apenas de uma bengala, sua recuperação quase milagrosa. "E devo dizer que viajar em um jato particular faz maravilhas para dores nas articulações." A semana com seus pais em Genebra foi um tempo de pontes sendo construídas entre mundos. Nicolai mostrou-lhes a cidade com orgulho, como se apresentasse uma parte de si mesmo. Seu Antônio, inicialmente intimidado pela sofisticação europeia, logo encontrou pontos em comum com artesãos locais, conversando animadamente sobre técnicas de construção, apesar das barreiras linguísticas. Dona Teresa, por sua vez, conquistou o coração de Henri com sua sabedoria simples e diretas, e até mesmo conseguiu arrancar promessas do assistente sempre formal de que cuidaria para que Nicolai não trabalhasse demais. Durante um jantar íntimo no apartamento, enquanto Nicolai mostrava a seu Antônio sua coleção de vinhos, Dona Teresa puxou Raquel para um canto tranquilo. "Sabe o que mais me impressiona nele?" disse, observando Nicolai interagir com seu marido. "Não é o dinheiro nem a educação refinada. É como ele olha para você, como se tivesse encontrado um tesouro que pensou que nunca existiria. Ele me faz sentir especial", admitiu Raquel. "Não pelo que posso oferecer materialmente, mas pelo que sou." "E é assim que deve ser", respondeu sua mãe, apertando sua mão. "Lembre-se sempre, você o escolheu tanto quanto ele a escolheu. Nunca se diminua nessa relação." Na véspera da partida dos pais de Raquel, Nicolai preparou um jantar especial. Durante a sobremesa, surpreendeu a todos com um anúncio. "Encontramos a data perfeita para o casamento", disse, segurando a mão de Raquel. "Daqui a 3 meses, quando as flores estiverem mais bonitas em Annecy, e gostaríamos que fosse uma cerimônia íntima, apenas com família e amigos próximos." 3 meses? Exclamou Raquel, surpresa. "Não é muito pouco tempo para planejar tudo?" "Henri já está organizando os detalhes", respondeu Nicolai, sorrindo para seu assistente. "E mais importante, consultei seus pais, e eles concordaram que seria ideal, considerando a recuperação de sua mãe." Raquel olhou para seus pais, que assentiam com sorrisos cúmplices. "Vocês sabiam disso o tempo todo? Por que acha que insisti tanto em trazer aquele vestido antigo da sua avó?" respondeu Dona Teresa, com um brilho travesso nos olhos. "Ele ficará perfeito com alguns ajustes." Os 3 meses seguintes passaram em um turbilhão de preparativos discretos, mas sofisticados. Fiel à promessa de respeitar a simplicidade que Raquel valorizava, Nicolai garantiu que o casamento, embora elegante, mantivesse uma atmosfera íntima e pessoal. A casa de campo em Annecy foi transformada sutilmente.
O jardim, agora explodindo em cores primaveris, acolheria a cerimônia. Flores brasileiras foram importadas especialmente para compor os arranjos, mesclando-se harmoniosamente com espécies europeias. A culinária do banquete combinaria pratos tradicionais franceses, russos e brasileiros. Um dia, ao revisar a lista de convidados, Raquel notou um nome que não reconhecia. "Quem é Elise Beaumont?" perguntou casualmente. Nicolai congelou momentaneamente. "Minha ex-esposa", respondeu após uma pausa. "Não precisa se preocupar, podemos removê-la da lista. Henri deve ter incluído automaticamente, considerando certas conexões sociais e empresariais." Raquel estudou seu rosto por um momento. "Você quer que ela venha?" "Não é questão de querer", respondeu ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Mas manter relações cordiais pode ser benéfico para certos interesses comerciais. No entanto, nosso casamento é mais importante que qualquer negócio." Raquel refletiu por um momento, então sorriu. "Ela pode vir. Na verdade, gostaria de conhecer a mulher que foi tola o suficiente para deixar você escapar." Nicolai riu, abraçando-a. "Esta é uma das muitas razões pelas quais te amo. Sua segurança não vem do que possui, mas de quem é." Na semana anterior ao casamento, os convidados começaram a chegar. Os pais de Raquel, Gabriela e Lynn, alguns colegas enfermeiros de Genebra, Catarina, a irmã de Nicolai, vinda de Moscou com seu marido e filhos, executivos próximos das empresas de Nicolai e alguns amigos de infância de ambos. A casa fervilhava de atividade e múltiplos idiomas. Português, francês, russo e inglês misturavam-se em conversas animadas. Para a alegria de Raquel, sua família integrou-se perfeitamente ao novo mundo que agora também era seu. Seu Antônio e o pai de Catarina, um engenheiro aposentado, descobriram uma paixão compartilhada por xadrez. Dona Teresa encantou a todos com suas histórias coloridas sobre o Brasil e suas receitas tradicionais, que os chefes contratados prontamente incorporaram ao menu. Na véspera do casamento, Raquel encontrava-se na suíte principal, contemplando o vestido de sua avó, agora lindamente restaurado e modernizado por uma estilista discreta de Paris. O tecido de renda vintage havia sido preservado e incorporado a um design contemporâneo que valorizava sua silhueta sem ostentação desnecessária. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Catarina, a irmã de Nicolai, uma mulher elegante com os mesmos olhos cinza-azulados do irmão, embora os dela transmitissem uma intensidade diferente. "Posso entrar?" perguntou em inglês, o idioma que haviam adotado para se comunicar. "Claro!" respondeu Raquel, indicando a poltrona próxima à janela. Catarina sentou-se graciosamente, estudando Raquel com um olhar que parecia penetrar além das aparências. "Sabe, quando Nicolai me contou sobre você pela primeira vez, fui cética", admitiu sem rodeios. "Depois de Elise, jurei que protegeria meu irmão de outro erro semelhante." Raquel sentiu-se tensa, mas manteve a compostura. "Compreensível. Mas então ele me enviou uma foto de vocês dois no Brasil, na varanda da casa dos seus pais", continuou Catarina, seu rosto suavizando-se. "Nunca vi meu irmão tão presente, tão vivo. Mesmo quando éramos crianças, Nicolai sempre esteve parcialmente em outro lugar, planejando, calculando, construindo impérios mentais." Ela levantou-se e aproximou-se de Raquel, pegando suas mãos. "Você o trouxe para o momento presente, Raquel, e por isso serei eternamente grata." Emocionada, Raquel abraçou a futura cunhada impulsivamente. Após um momento de surpresa, Catarina retribuiu o abraço. "Bem", disse, afastando-se com um sorriso. "Agora que estabelecemos que você é digna do meu irmão difícil, tenho algo para você." Catarina abriu uma pequena caixa de veludo vermelho que Raquel não havia notado antes. Dentro, repousava um par de brincos de safira e diamante de desenho antigo, claramente uma peça de família. "Pertenceram à nossa bisavó", explicou Catarina. "Tradicionalmente, a noiva Petrov os usa em seu casamento."
Seria uma honra se você os usasse amanhã. Com lágrimas nos olhos, Raquel aceitou o presente. A honra é minha. Obrigada por me acolher em sua família. Você nos conquistou a todos, respondeu Catarina com um sorriso. Até mesmo o velho Victor, nosso mordomo em Moscou, que praticamente criou Nikolai após a morte de nossa mãe. Ele nunca viaja, mas fez questão de vir conhecer a mulher que domesticou o jovem lobo, como ele diz. Naquela noite, seguindo a tradição, Raquel e Nikolai dormiram separados. Ela ficou na suíte principal com Gabriela e Lynn como companhia, enquanto ele se hospedou em uma das casas de hóspedes com Henri e alguns amigos próximos. O amanhecer do dia do casamento trouxe um céu de azul perfeito sobre o lago de Annecy. O jardim havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com arcos de flores marcando o caminho até um gazebo elegante onde a cerimônia seria realizada. Em seu quarto, Raquel preparava-se com a ajuda de sua mãe, Gabriela, e uma maquiadora discreta. O vestido caía perfeitamente. Os brincos de safira complementavam seus olhos cor de mel. E no pescoço usava o delicado pingente em forma de coração que Nikolai lhe dera meses antes. Algo antigo, algo novo, algo emprestado e algo azul, enumerou Dona Teresa, ajustando o véu. Você tem tudo, minha filha. Menos coragem, confessou Raquel, subitamente nervosa. E se eu não conseguir ser o que ele precisa? Nossos mundos são tão diferentes. Pare com isso, interrompeu sua mãe firmemente. Ele não precisa que você seja nada além de quem já é, a mulher forte e compassiva que criamos. Foi por ela que ele se apaixonou, não por alguma versão refinada que você imagina que deveria ser. Um toque na porta anunciou a chegada de seu Antônio, elegante em um terno feito sob medida, um presente de Nikolai que o velho pedreiro aceitara após muita insistência. Está na hora, minha filha, disse, emocionado ao ver Raquel em seu vestido de noiva. Você está magnífica. Descendo as escadas, Raquel fez uma pausa ao ver um rosto familiar no hall de entrada. Victor, seu antigo gerente do supermercado, acompanhado por Amélie e outros colegas. Vocês vieram, exclamou surpresa. O Sr. Petrov enviou o convite pessoalmente, explicou Victor, visivelmente impressionado com o ambiente. Disse que queria que todas as pessoas que fizeram parte da sua jornada estivessem presentes hoje. No jardim, os convidados aguardavam dispostos em semicírculo. Um quarteto de cordas tocava suavemente uma melodia, que Raquel reconheceu como a peça que Nikolai havia tocado para ela naquela tarde em Annecy, agora arranjada profissionalmente. A realização de que ele havia completado a composição especialmente para este dia trouxe lágrimas aos seus olhos. Seu pai a guiou pelo caminho coberto de pétalas, enquanto todos se levantavam. Raquel, no entanto, tinha olhos apenas para Nikolai, que a aguardava sob o gazebo, elegante em um terno azul escuro feito à mão. A expressão em seu rosto, uma mistura de admiração, amor e pura alegria, dissipou instantaneamente qualquer insegurança restante. A cerimônia foi conduzida em francês e português, unindo simbolicamente os dois mundos. Os votos, escritos por eles próprios, emocionaram a todos. Nikolai falou em português fluente, ainda com sotaque, mas cada palavra carregada de significado genuíno. Raquel respondeu alternando entre português e russo, surpreendendo Nikolai com frases na língua materna de sua família, que havia aprendido secretamente com Catarina. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está em posses, mas em conexões, disse Nikolai, sua voz firme apesar da emoção evidente. Prometo nunca esquecer essa lição e construir com você uma vida onde o amor, a compaixão e o respeito sejam nossos maiores tesouros. Você me mostrou que os sonhos não têm fronteiras, respondeu Raquel, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Prometo ser sua parceira em todos os sentidos, desafiá-lo quando necessário, apoiá-lo sempre e construir ao seu lado um legado de amor que transcenda fortunas e países.
Quando o celebrante os declarou oficialmente casados, a explosão de aplausos e vivas em múltiplos idiomas pareceu simbolizar perfeitamente a união de mundos que seu relacionamento representava. A recepção que seguiu foi um festejo multicultural. Pratos brasileiros, franceses e russos eram servidos lado a lado. Músicos alternavam entre valsas clássicas, bossa nova e canções populares de diversas origens. Em um canto do jardim, seu Antônio ensinava passos de samba a convidados europeus encantados, enquanto Dona Teresa compartilhava receitas com o chefe francês. Durante o jantar, Henri, surpreendentemente emotivo, fez um brinde tocante. Conheci Nicolai quando éramos apenas garotos, em um internato na Suíça. Desde então, vi-o construir um império com determinação inabalável. Mas nunca, em todos esses anos, o vi tão genuinamente feliz quanto nos últimos meses. Raquel, disse, virando-se para ela, você fez o que nenhum de nós conseguiu. Lembrou-o de que a vida deve ser vivida, não apenas administrada. Saúde ao casal que nos ensina que os maiores tesouros são aqueles que não podem ser comprados. A festa continuou noite adentro. Em determinado momento, Raquel notou uma mulher elegante observando-os de longe. Elise, a ex-esposa de Nicolai. Ao contrário do que esperava, não sentiu ciúme ou insegurança, apenas uma leve curiosidade. Como se percebesse seu olhar, Elise aproximou-se, segurando uma taça de champanhe. Parabéns, disse em francês perfeito. Vocês formam um belo casal. Obrigada por vir, respondeu Raquel sinceramente. Significa muito para Nicolai manter relações cordiais. Elise estudou-a por um momento, então sorriu ligeiramente. Sabe, quando ouvi que ele estava se casando com uma enfermeira brasileira que conheceu em um supermercado, imaginei um golpe calculado. Peço desculpas por esse julgamento. E não é necessário, respondeu Raquel. Entendo como nossa história pode parecer incomum. Não é a história que me convenceu, disse Elise, olhando para Nicolai, que conversava animadamente com o pai de Raquel do outro lado do salão. É a forma como ele olha para você. Nunca olhou para mim assim. Ela fez uma pausa. Cuide bem dele. Sob toda aquela confiança, há um homem que sente profundamente. Sei disso, respondeu Raquel suavemente. E pretendo honrar essa confiança todos os dias. Com um aceno elegante, Elise afastou-se, logo partindo discretamente da festa. Quando a lua estava alta no céu e muitos convidados já haviam se retirado, Nicolai puxou Raquel para um canto tranquilo do jardim, longe das luzes e da música. Feliz? Perguntou, abraçando-a por trás enquanto contemplavam o lago prateado pela luz lunar. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu ela, recostando-se em seu peito. E você? Completo, disse ele simplesmente, beijando seu pescoço. Como se toda a minha vida anterior fosse apenas um rascunho e agora estivesse finalmente vivendo a versão definitiva. Naquela noite, ao retirar-se para a suíte nupcial, Raquel encontrou sobre a cama um envelope elegante com seu novo nome, para Raquel Petrov. Dentro, um documento revelava que Nicolai havia criado oficialmente a Fundação Teresa Lorenzi, dedicada a melhorar o acesso à saúde em comunidades carentes no Brasil e em outros países em desenvolvimento. O conselho diretor incluía seu nome como presidente, garantindo-lhe autonomia total sobre os projetos e investimentos. Para que você possa curar o mundo como sempre sonhou, dizia o cartão anexo. Este é apenas o começo de nosso legado conjunto. Quando Nicolai entrou no quarto minutos depois, encontrou-a sentada na beira da cama, segurando o documento com lágrimas nos olhos. É demais? Perguntou preocupado. Podemos ajustar os termos, se preferir. É perfeito, respondeu ela, levantando-se para abraçá-lo. É exatamente o tipo de diferença que sempre quis fazer, apenas em uma escala que nunca imaginei possível. É apenas o começo, prometeu ele, beijando-a profundamente. Juntos, não há limites para o que podemos construir.
5 anos depois, o Hospital Comunitário São Lucas, em Ribeirão Preto, Brasil, não era mais o estabelecimento modesto que Raquel conhecera durante a doença de sua mãe. Completamente reformado e ampliado, agora servia como centro de excelência regional, com equipamentos de última geração e programas de treinamento para profissionais de saúde locais. No jardim terapêutico, especialmente projetado para promover a recuperação dos pacientes, Raquel caminhava lentamente, apoiando Dona Teresa, cuja recuperação completa era considerada quase milagrosa pelos médicos. "E aqui vamos plantar as ervas medicinais que você sempre usou, mãe", explicava Raquel, indicando uma área ensolarada. Os médicos concordaram que podem complementar o tratamento convencional, com supervisão adequada, claro. Dona Teresa sorriu, apertando a mão da filha. "Quem diria que minhas poções de vó, como você chamava, teriam lugar em um hospital tão moderno? A medicina está finalmente redescobrindo a sabedoria antiga", respondeu Raquel. "É por isso que este projeto de integração é tão importante." Não muito longe, Nicolai brincava com uma menina de 3 anos de cabelos escuros e olhos azuis acinzentados. Sofia, o fruto de seu amor com Raquel. A pequena corria pelo gramado, perseguindo borboletas, sob o olhar atento do pai. Os últimos 5 anos haviam sido de equilíbrio e realizações para o casal. Conforme planejado, mantinham bases em Genebra e no Brasil, passando regularmente temporadas em ambos os países. Raquel dividia seu tempo entre a prática clínica no Hospital Internacional de Genebra e a administração da Fundação Teresa Lorenzi, que já havia estabelecido programas de saúde em comunidades carentes em 6 países. Nicolai, fiel à sua promessa, havia reestruturado completamente seus negócios, delegando operações diárias e focando em direcionamento estratégico. A Petrov Resources expandira significativamente sua presença na América do Sul, com políticas ambientais e sociais exemplares que transformaram a percepção da indústria na região. O nascimento de Sofia, 3 anos antes, trouxera uma nova dimensão à vida do casal. A menina era criada verdadeiramente entre mundos. Falava português com os avós maternos, russo com a tia Catarina e seu marido, e uma encantadora mistura de francês e inglês com os pais. "Mamãe!" chamou Sofia, correndo em direção a Raquel com uma flor colorida nas mãos. "Olha o que papai e eu achamos para a vovó." Raquel abaixou-se para receber a filha, o coração transbordando de felicidade ao ver Nicolai se aproximando logo atrás, com o mesmo olhar de admiração que lhe dirigira naquele primeiro jantar em Genebra. "Vamos visitar vovô no canteiro de obras?" perguntou Sofia animadamente. "Ele prometeu me mostrar como misturar cimento." Seu Antônio, agora oficialmente consultor de construção para os projetos da fundação, supervisionava pessoalmente cada detalhe da expansão do hospital. Embora pudesse facilmente aposentar-se com o conforto que a filha e o genro ofereciam, insistia em continuar trabalhando, agora aplicando seu conhecimento prático para ajudar outros. "Claro, pequena", respondeu Nicolai, pegando-a no colo. "Mas primeiro, mamãe e eu temos uma surpresa para você e para a vovó." Com todos reunidos em um banco do jardim, Raquel e Nicolai trocaram olhares cúmplices antes de fazer o anúncio. "Estamos esperando outro bebê", revelou Raquel, acariciando discretamente a barriga ainda plana. "Sofia terá um irmãozinho ou irmãzinha em cerca de 7 meses. A notícia foi recebida com exclamações de alegria. Sofia, após um momento de confusão, decidiu que ter um irmão seria aceitável, desde que ele goste de borboletas. Naquela noite, após um jantar animado com a família na casa que haviam construído adjacente ao hospital, modesta pelos padrões de Nicolai, mas perfeitamente confortável para suas necessidades durante as estadias no Brasil, o casal retirou-se para a varanda, contemplando o céu estrelado de Ribeirão Preto. 5 anos... refletiu Nicolai, abraçando Raquel por trás, sua mão repousando protetoramente sobre sua barriga.
Às vezes ainda me pego pensando no que teria acontecido se eu não tivesse desmaiado naquele supermercado. O destino teria encontrado outro caminho, respondeu Raquel, virando-se para encará-lo. Almas que devem se encontrar sempre encontram um caminho. Filosofia brasileira? Provocou ele com um sorriso. Sabedoria universal, corrigiu ela, beijando-o suavemente. Além disso, você teria desmaiado em outro lugar eventualmente, teimoso como é. Só espero que alguém com treinamento médico estivesse por perto. Prefiro acreditar que ninguém mais teria coragem de se aproximar do milionário caído, disse ele, referindo-se às manchetes sensacionalistas que surgiram após o incidente. Era você que eu estava esperando mesmo sem saber. Sobe o céu estrelado brasileiro tão diferente do céu europeu, mas igualmente deslumbrante, Raquel refletiu sobre a jornada improvável que os trouxera até ali. De um encontro dramático em um supermercado suíço a uma vida compartilhada entre continentes, construindo juntos um legado de amor e serviço. O homem que uma vez medira sucesso em aquisições e lucros, agora encontrava sua maior realização nos sorrisos da filha e no trabalho comunitário que transformava vidas. A mulher que sonhara em explorar o mundo agora encontrava seu propósito em construir pontes entre diferentes realidades, usando seus talentos para curar não apenas corpos, mas comunidades inteiras. No que está pensando? Perguntou Nicolai, notando seu silêncio contemplativo. Em como a vida é imprevisível, respondeu Raquel, e em como sou grata por cada momento desse caminho que nos trouxe até aqui. Mesmo os momentos difíceis? Questionou ele. Especialmente esses, afirmou ela. Foi num momento de crise que nos encontramos, afinal. Às vezes, precisamos desmaiar para finalmente acordar para o que realmente importa. Nicolai riu, abraçando-a mais forte. Filosofia Raquel Lorenzi Petrov, a mais sábia de todas. No horizonte, as luzes da cidade cintilavam como estrelas terrenas, enquanto dentro da casa, Sofia dormia pacificamente, sonhando com borboletas e irmãozinhos. Nos quartos de hóspedes, seu Antônio e Dona Teresa descansavam, cercados pelo amor de uma família que transcendia fronteiras de países e classes sociais. E na varanda, um casal improvável, um bilionário russo-francês e uma enfermeira brasileira, contemplava o futuro que construíam juntos, um dia de cada vez, provando que quando o coração reconhece seu verdadeiro lar, nenhuma diferença é grande demais para ser superada. Anos depois, o auditório do recém-inaugurado Centro Internacional de Pesquisa e Tratamento, Teresa Lorenzi, em Genebra, estava completamente lotado. Profissionais de saúde, pesquisadores, filantropos e representantes de governos de todo o mundo haviam se reunido para a cerimônia de abertura daquela que era considerada a mais inovadora instituição médica da década. No palco, Raquel Petrov, agora uma respeitada especialista em saúde global, ajustava o microfone para seu discurso. Aos 38 anos, irradiava uma confiança serena que vinha não apenas de suas conquistas profissionais, mas de uma vida plena e propositada. Há 10 anos, eu era uma enfermeira brasileira trabalhando em um supermercado em Genebra, tentando fazer meu diploma valer em um país estrangeiro. Começou, sua voz clara preenchendo o espaço. Hoje, inauguramos um centro que combinará o melhor da medicina moderna com sabedorias tradicionais de cura de todo o mundo, garantindo que tratamentos eficazes sejam acessíveis a todos, independentemente de sua origem ou condição financeira. Na primeira fila, Nicolai observava a esposa com indisfarçável orgulho. Ao seu lado, Sofia, agora com 8 anos, uma menina bilíngue e confiante com a determinação da mãe e a perspicácia do pai, segurava a mão do irmão, Alexei, de 5 anos, impedindo-o de mexer nos botões da pequena câmera que insistira em trazer para documentar o grande dia da mamãe. Atrás deles, Dona Teresa e seu Antônio, agora em seus 70 anos, mas ainda notavelmente ativos, assistiam emocionados.
Ao longo dos anos, haviam se tornado parte integral não apenas da vida familiar, mas também da fundação, compartilhando sabedoria prática que nenhum título acadêmico poderia substituir. Este centro representa mais que um edifício ou uma instituição, continuou Raquel. Representa uma filosofia, a de que a saúde é um direito humano fundamental e que as barreiras entre diferentes sistemas de conhecimento podem e devem ser derrubadas para o benefício de todos. Ela fez uma pausa, buscando o olhar de Nicolai antes de prosseguir. Há 10 anos, um encontro improvável mudou o curso de muitas vidas. Um homem desmaiou em um supermercado e apenas uma mulher teve coragem de ajudá-lo. O que começou como um simples ato de humanidade transformou-se em uma parceria que hoje beneficia milhares de pessoas em vários continentes. Na plateia, Henri, agora diretor executivo da Petrov Resources e padrinho de Alexei, discretamente enxugou uma lágrima. Ao seu lado, Catarina, que havia se tornado uma colaboradora frequente dos projetos da Fundação, sorriu com aprovação. Após o discurso e o corte da fita inaugural, enquanto os convidados exploravam as instalações State of the Art, Raquel encontrou um momento de privacidade com Nicolai em um dos jardins terapêuticos do complexo. "Conseguimos", disse ela, entrelaçando seus dedos aos dele. 10 anos atrás, quando conversávamos sobre fazer diferença, nunca imaginei que chegaríamos tão longe. "Eu sabia", respondeu Nicolai, beijando sua testa. "Desde o momento em que te vi organizando aquele caos no supermercado, soube que você tinha o poder de transformar tudo que tocasse." Raquel riu. "Você estava semi-consciente, não podia saber de nada." "Talvez o coração veja o que os olhos não conseguem", respondeu ele subitamente sério. "Naquele momento entre a consciência e a escuridão, algo em mim reconheceu você. Não apenas como a pessoa que me salvava naquele momento, mas como a pessoa que continuaria me salvando todos os dias, me lembrando do que realmente importa." Da entrada do jardim, Sofia chamou: "Mamãe, papai, vovó está mostrando as ervas medicinais para os médicos franceses e eles estão anotando tudo como alunos aplicados." Trocando sorrisos cúmplices, Raquel e Nicolai caminharam de mãos dadas em direção à família, refletindo silenciosamente sobre a jornada extraordinária que começara em um corredor de vinhos de um supermercado suíço. O Centro Internacional era apenas o mais recente capítulo de uma história que continuava a se desenvolver, transcendendo fronteiras geográficas e sociais. Uma história que provava, dia após dia, que quando o coração reconhece seu verdadeiro lar em outra pessoa, nenhuma diferença é grande demais para ser superada e nenhum sonho é impossível de realizar. Ao longe, um fotógrafo capturou o momento. A família reunida no jardim, com o imponente edifício do centro ao fundo. A imagem logo se tornaria icônica, simbolizando o poder transformador do amor, da compaixão e da coragem de estender a mão a alguém necessitado, mesmo quando todos os outros apenas observam. Porque no final, as maiores fortunas não são aquelas guardadas em cofres ou contabilizadas em balanços financeiros, mas as que se constroem em gestos de generosidade, em pontes entre mundos diferentes e no legado de vidas transformadas para melhor. E assim, queridos espectadores, chegamos ao final desta emocionante jornada de amor, superação e união de mundos diferentes. A história de Raquel e Nicolai nos lembra que os encontros mais significativos da vida podem acontecer nos momentos e lugares mais inesperados e que o verdadeiro valor de uma pessoa está no seu caráter, não na sua conta bancária. Se você se emocionou com esta história, deixe nos comentários a palavra coragem, pois foi a coragem de Raquel em ajudar um desconhecido e a coragem de Nicolai em abrir seu coração novamente que tornou possível este amor transformador.